Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia para todas e para todos. Eu sou o Guilherme Pereira, eu sou diretor de inovação, programas e experiência aqui da Alura e da FIAP para empresas. E vou ser o host hoje desse papo sobre as inflexões de futuro, né, e tudo que a gente viu direto lá do South by Southwest. Alguns de nós aqui já estou reconhecendo os nomes. Eu vi que alguns de nós participamos lá do grupo, da cobertura ao vivo, né? Então, um prazer poder estar aqui de novo com vocês. Quem não participou, a gente deixou ali no material também de convite para live, né? A possibilidade de participar do nosso grupo de WhatsApp. Tem bastante coisa que a gente tem trocado. A gente vai ter spoiler aqui, já vamos ter outros eventos que a gente vai fazer a cobertura ao longo do ano, eventos internacionais, porque a gente quer muito dar essa possibilidade de trazer para o Brasil o que está sendo discutido do lado externo, né, em outros eventos, em outros fóruns, para a gente democratizar acesso à informação e trazer uma maior capacidade de desenvolvimento de competências e habilidades, maior capacidade da gente desenvolver a maturidade das nossas empresas aqui também no Brasil, dos nossos ecossistemas aqui no Brasil. Vamos direto ao que importa, então fiquem super à vontade. O papo tá ao vivo, eu vi que já responderam aqui. O Rodrigo perguntou se vai ser disponibilizada a gravação. Vai ser sim, o material também fica disponível para vocês, tá? Então fiquem tranquilos. Também pode tirar print, quem quiser pegar já alguma coisa que surgir aqui que seja interessante, tirem print, postem depois em rede social me marcando, por favor. Quem não é conectado comigo. E já começando aqui a nossa jornada, né? Acho que trazer um pouquinho da minha experiência em relação ao próprio South by Southwest, né? Então, além de diretor aqui da Alura e da FIAP, eu já fui palestrante do South by Southwest em duas ocasiões, em 2018 e 2023. Por isso que eu tenho já eu acompanho já há 10 anos o evento e tenho alguma já destreza ali em entender, né, para onde ir, são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente vai poder fazer esse guia de uma forma um pouco mais qualificada, porque eu já vi por trás ali dos bastidores como funciona. Urmos, o pessoal vai colocar aqui no chat o link de acesso para quem não entrou aí no grupo de WhatsApp. É um grupo que a gente montou para trocar experiência e informação na área de educação corporativa, em educação na área de tecnologia, e a gente agora está usando para trazer essas novidades também para todos vocês. Vamos ao que interessa, né? Vamos falar do South by Southwest e o SXSW, South by, né? Como queiram chamar. Ele é o maior festival de inovação, criatividade e tecnologia do mundo. Ele é antigo, ele começou em 1987 como um festival de música. E até aproveitando algo que acontecia já em Austin, né, que era uma revolução cultural muito importante ali para o sul dos Estados Unidos, até o nome surgiu disso, né? E a partir desse festival de música, essa concentração de pessoas falando sobre criatividade, diversidade, né? Essas pessoas naturalmente começaram a falar sobre futuro. E daí nasceu algumas outras tracks do evento, né? Alguns outros caminhos do evento, que fatalmente depois de alguns anos ele levou a pessoas de vários lugares do mundo começarem a vir para Austin e nessa junção, nessa colaboração humana, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, né? Nasceu quase como uma necessidade da gente começar a falar sobre organização social, sobre empresas, sobre indústria. Como é que a indústria deveria também estar se sentindo incomodada com o que está acontecendo no mundo. Isso lá em 1990, né? Então, para ver como esse incômodo, essa visão de que as coisas precisam se transformar, as coisas precisam mudar, não é algo novo, né? É algo que vem desde essa origem do South by Southwest.
É um festival que tem um número gigantesco de painéis ao mesmo tempo, né? Então, são mais de 3 mil painéis, mais de 1.000 apresentações culturais, são cerca de 80 mil participantes do evento, né? Tanto pessoas que estão envolvidas ali com a organização, mais as pessoas que vão para o evento, além de movimentar na cidade mais de 52 mil pessoas. Então é um evento de fato que para ali Austin, o downtown, né, o centro de Austin, é quase que todo reformulado para receber o evento. E o evento tem algumas trilhas, né? Todos os anos essas trilhas são revistas, né? Nascem novas trilhas e eu coloquei aqui quase com alguns agrupamentos, né? Para a gente ter essa visão. Então não é um evento só de tecnologia, ele é um evento que também fala de tecnologia, mas fala de medicina, de saúde, de alimentação, de psicodélicos, da indústria criativa, da indústria de games, da indústria de filmes. A gente fala sobre governo, sobre engajamento cívico, sobre transformações sociais, transformações climáticas, né? Isso tudo regado a muita cultura, a muitas apresentações musicais. Austin é a capital, se colocam como a capital mundial da música ao vivo, né? Então, isso é muito estressado durante o evento, essa conexão, porque inclusive é onde a gente, como ser humano, se solta mais para essa colaboração, para essa conexão. E talvez por isso, inclusive, o evento tem ficado tão forte para o Brasil, né? O Brasil é a primeira delegação internacional em número de participantes, já há alguns anos, né? E tanto importante que muitos dos principais painelistas, dos principais keynote speakers, eles inclusive aprenderam algumas frases em português ali para trazer o público brasileiro para dentro da palestra. É um lugar onde grandes mentes, ou talvez as principais mentes do mundo, se reúnem para discutir futuros possíveis, né? Então, desde talvez uma futurista super famosa hoje no Brasil, Amy Webb, né? Ela é bastante presente aqui no nosso país, ela participa de vários congressos, por exemplo, na última Febrabantec, ela fez um dos keynote speakers também. Brené Brown, talvez uma das pessoas fantásticas, aí numa parceria também, a Esther Perel estava junto com ela no evento, então pessoas que estão discutindo de uma forma muito moderna, né, a gestão, a liderança, mas também muito do que a gente tem vivido de crises sociais, né, de crises e de um formato novo de liderança que é preciso desenvolver. Ou professores, né, como por exemplo o professor Scott Galloway da Universidade de Nova York, que é um grande estudioso também de futuro, mas que fez uma apresentação muito forte em relação à própria economia americana, como a economia americana está se transformando nesses últimos 12 meses e os alertas, né, que a gente também vai discutir. Vocês vão ver que nas próximas semanas, vários veículos de imprensa, inclusive no Fantástico desse último domingo, né, o South by foi um destaque. Falaram muito da Amy Webb, né, falaram de algumas coisas que a gente viu ali na prática. Quem estava no nosso grupo viu que a gente postou, né, carros autônomos, veículos voadores elétricos, né, que estão ali já presentes na realidade da cidade de Austin, né? Mas a gente vai ver aí nos próximos, diria que próximos 45 dias, muitas pessoas que estão voltando do evento fazendo conteúdo, falando sobre, né? E tenho certeza que cada uma das apresentações ela deve ter um foco diferente, porque cada um que foi vê o evento de uma forma diferente, né? São tantos painéis de uma forma tão diferente, com vários assuntos, que cada um que participa acaba fazendo uma leitura, tem um prisma diferente de análise. Eu, a partir de agora, vou falar um pouco desse prisma mais individual, né, de como eu percebi o evento ao longo dos 12 dias que a gente teve junto lá. E vou dar uma narrativa para isso, né? E eu fiquei bastante tempo pensando sobre tudo que a gente estava ouvindo ali nos painéis. E para mim a mensagem que essa versão do evento desse ano trouxe foi uma mensagem que para mim a palavra emergência traz o significado da mensagem que foi para mim a narrativa principal do evento.
Emergência em dois sentidos, né? Eu até busquei no Aurélio, né? Fui lá, abri o Aurélio, falou, será que eu que tô lendo errado a emergência, né? Mas não, emergência de fato tem alguns sentidos diferentes, né? Pode ser um momento de uma situação grave, perigosa, um momento crítico, né? Mas também o ato ou efeito de emergir, né? De como algo sai, né, do escondido, sai ali do profundo e começa a ficar visível, começa a ficar mais aparente, né? E a gente está vendo a emergência de uma nova era, ou as emergências de uma nova era. E vou fazer uma narrativa falando dessas emergências, tanto no sentido de questões que a gente precisa olhar, que são emergências, né, que são, um momento crítico para a gente, mas também da emergência de novas coisas que estão surgindo e que a gente precisa prestar atenção. Nesse sentido, começar aqui a narrar um pouquinho do evento. E o evento ele começou, inclusive, com uma palestra da Kesley Keelan. Ela é uma pesquisadora bastante renomada da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ela falou sobre um termo bastante relevante hoje, né, que é o termo saúde social. O como além do bem-estar, além da saúde mental, inclusive, é importante a gente prestar hoje atenção em relação à nossa saúde social. Saúde social é a capacidade que o ser humano tem de conexão, de colaboração, né? É o como a gente está socialmente bem e ela trouxe muito embasamento para o como esse efeito ele tem uma resultante na performance de colaboradores na empresa, na capacidade individual que a gente tem de criatividade, de colaboração, de geração de inovação. O que ela discutiu, inclusive, né, eu tentei trazer algumas frases dessas pessoas, né, então a Kesley falou, né, a IA ela está sendo usada por nós mesmos para substituir as nossas capacidades mais humanas. Um exemplo disso, né, que aí ela não falou esse exemplo, mas eu trazendo aqui uma tradução, né, a gente tem visto com uma normalidade grande a gente pegar, por exemplo, lá o ChatGPT ou algum LLM, né, e a gente pegar uma pergunta que seria uma pergunta generativa para um brainstorm, para uma chuva de palpites, né? E eu jogo lá pro ChatGPT responder. E ele relativamente é bom para fazer respostas, talvez não tão criativo quanto o ser humano é hoje, mas o que a gente está fazendo? A gente está pegando as respostas do ChatGPT, copiando, colando e se dando como satisfeito, né? Então, a gente está atrofiando uma capacidade criativa humana, substituindo essa capacidade criativa por uma mímica que a IA faz dessa própria capacidade, né? Isso faz com que a gente perca a nossa neuroplasticidade, a nossa capacidade de criação. Então a gente mesmo está substituindo a nossa capacidade, talvez uma das nossas capacidades mais humanas, né? E esse é um cuidado que várias das pessoas do evento estavam preocupadas, né? O como a gente está usando a inteligência artificial, principalmente nesse sentido de substituição não do trabalho, mas da substituição da nossa capacidade. E ela trazendo também que o futuro do trabalho está em criar rituais e uma cultura que apoie a saúde social dos colaboradores, né? Então, até a gente tem visto, né, para quem é da área de RH, né, uma regulamentação técnica agora falando muito de bem-estar social, né, a NR01 sendo atualizada, né, e trazendo esse componente, mas é um tanto mais do que isso, né? Para quem quiser aprofundar nesse conceito, né, da saúde social, aqui tem um ponto, né, de como ela atua nesse sentido, né? Então a saúde social é uma dimensão da saúde e do bem-estar geral, que tem a ver com essa conexão de comunidade,
é sobre relacionamentos e a gente tem muito a perder em termos de produtividade e retenção de talentos. Quem quiser aproveitar e aprofundar, tem um livro que eu recomendo, que inclusive ela estava numa sessão de autógrafos depois desse livro ali durante o evento, que eu acho que faz muito sentido. Até a Paula comentou aqui, né? Acho péssimo como as pessoas estão usando justamente para a IA, né? Para justamente essas capacidades mais humanas, ao invés de automatizar as tarefas chatas. E acho que tem ficado, Paula, uma frase que as pessoas estão usando um pouco na emergência da IA, né? Que é, você não vai perder seu emprego para IA, você vai perder o seu emprego para alguém que sabe usar IA, né? E já pegando um próximo ponto do South by South, acho que foi trazido pelo Scott Galloway, né, o professor da New York University, ele trabalhou um pouco esse ponto, né? Só que ele falou o seguinte: a IA não vai te substituir, mas ela vai te tornar passivo. O ponto central dessa visão dele, né, da ameaça da IA, dessa emergência de uma nova ameaça da tecnologia, não é o impacto da tecnologia em si, mas é o impacto que ela tem em relação à autonomia e o processo de tomada de decisão humana. A gente está ficando mais passivo. E ele trouxe alguns dados, e depois ele trouxe um dado em relação ao Netflix, né, que me assustou um pouquinho. O usuário do Netflix ele perde 50 minutos por semana para decidir o que vai assistir. Pensem aí, quanto tempo vocês investem, né, em passar ali pesquisando o que a gente vai assistir? A gente tem ali um tempo já restrito, né, de assistir série, enfim, e a gente está passando um tempo relativamente grande para decidir, né? A gente está ali passivo, não fica arrastando para cima, né, e deixando as coisas acontecerem. Mas o que mais me assustou, na verdade, foi um dado que eu busquei aqui do próprio Brasil, né? O tempo que a gente demora para decidir o que vai comer por semana, né? Tem muita gente gastando bastante tempo. Esse aqui é o tempo médio. Se você não está nesse tempo médio, imagina que tem gente gastando muito mais tempo. Essa passividade, né, que a tecnologia, que os algoritmos ajudam a gente a ter. Então, um cuidado importante que a gente precisa ter nesse sentido de uma ameaça da tecnologia a gente ter uma postura mais passiva. A tecnologia talvez até ajude a gente a ficar nesse lugar mais passivo, né? Como eu estava mencionando em relação a como funcionam os algoritmos de plataformas sociais, né? Que instigam a gente a ficar ali mesmo passando para cima, né? Mas é muito mais do que isso, porque a decisão de fazer isso e de ficar assim é nossa. A gente ali ativamente se tornando passivo no uso de tecnologia. Então, talvez esses dois pontos principais, né, para quem estava buscando, né, o caminho da tecnologia, o South by ele deu esse foco inicial. Gente, calma, né? Tá surgindo um contexto que é um contexto complexo para o ser humano. E aí vem a M-Web, né, falando de uma nova emergência, a emergência de, na verdade, um novo contexto de transformação. E a M-Web, ela, para quem quiser aprofundar, né, ela divulgou e é público o relatório de tendências da Future Today Strategy Group, né? Então, se você procurar FTSG, ou Future Today, Trend Report, né? Tem um report que ele é público, tem mais de 1.000 páginas e ele é lançado todos os anos lá no South by Southwest. E a M-Web, na palestra de lançamento, ela dá um pouco do tom do relatório, né? O tom desse ano, ela, inclusive, falou muito sobre esse lugar, né, da transformação que a gente está vivendo. Ela deu esse cubo aqui, ó. Eu estou mostrando um cubinho de madeira. Todas as pessoas que estavam entrando no auditório, um auditório ali para 5.000 pessoas quase, né? Todas as pessoas que estavam entrando estavam recebendo esse cubo de madeira e eles falavam, olha, você vai usar o cubo durante a palestra, né? Então fica com ele na mão. E a gente entrou com ele na mão, foi ali cada um sentou, palestra lotada. E aí ela começou a palestra e falou: olha, peguem o cubo, levantem o cubo, né? Joga para a esquerda, joga para a direita.
E aí, coloquem agora ele embaixo da cadeira e sentem em cima do cubo. E todo mundo achou estranho, mas ela falou: não, é verdade. Peguem, sentem, coloquem um bumbum em cima do cubo, sentem em cima do cubo. E aí ela começou a falar sobre esse movimento todo que está acontecendo de tecnologia, né, de aceleração, essas preocupações todas com a passividade humana frente à tecnologia, dos vários riscos que estão surgindo, mas também de várias inflexões que estão criando um tsunami perfeito, né? E ela, depois de toda a palestra passar, né, ela falou: vocês estão lembrados que lá no começo, quando vocês sentaram no cubo, estava todo mundo muito incomodado, né? Sentia dor, sentia desconforto. A gente passou uma hora aqui falando, como é que tá esse desconforto? Vocês acostumaram, né? E é um pouco disso, né? No começo, aquele desconforto, a gente começa a prestar atenção em outras coisas, a gente acaba ignorando elementos que estão ali gerando um desconforto, que estão gerando uma necessidade de transformação. E a gente acaba enterrando aquilo e deixando passar, né? Foi por isso que ela falou, né? O futuro ele vai vir apesar do nosso desconforto, independente de como a gente se sente. A gente pode estar muito feliz e ativo com o futuro, né? Ou pessimista, independente do que a gente pensa e sente, o futuro vai acontecer de um jeito ou de outro. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar parado, ser lento, perder foco, né? Não termos as nossas habilidades necessárias para lidar com esse futuro. Então, ela traz, né, um reporte cheio de inflexões tecnológicas, mas a mensagem principal é uma mensagem de um momento que a gente está vivendo que é difícil de prever, né? E ela inclusive deu um nome para isso, que é o The Beyond, né? O além, né? O que está um amorfo que está no além, né? A gente fala muito de VUCA, Bunny, né? Ela tentou criar um novo termo, que é o Beyond, né? O além, mas a gente está falando basicamente dessa conjuntura, né? De vulnerabilidades, de questões abertas, de agilidade, né, de ritmo muito rápido, de incertezas, né, e que estão gerando esse contexto. Em relação à tecnologia, ela ressaltou vários pontos e eu vou aproveitar vários desses pontos que ela trouxe para a gente aprofundar, mas eu vou trazer também alguns outros painelistas que colaboraram com vários desses pontos que ela trouxe e eu vou completar com umas outras visões também. Acho que da palestra dela e do relatório dela, ela focou muito em criar esse contexto do Living Intelligence, a inteligência viva. Por quê? O que ela queria dizer para todo mundo é a inteligência artificial é só um pedaço do que a gente está vivendo. Para quem já me ouviu falar, né, eu tenho falado muito sobre uma transformação cognitiva, né? Não é só a inteligência artificial, é uma transformação cognitiva, inclusive nossa humana, né? De como a gente pode ser aumentado por tecnologia se a gente souber usar a tecnologia bem, né? E ela fala muito disso, da união de inteligência artificial, de sensores, de capacidades novas de biotecnologia, para a gente criar sistemas que vão estar presentes no nosso dia a dia, né? Com a robótica, por exemplo, estando mais presente no nosso dia a dia, agora a IA não é só um software, não é só algo que está no computador ou no celular, mas é algo que pode estar presente em hardware, né? Que está ao nosso lado. E acho que o South by foi um lugar interessante para a gente ter essa caída de ficha, porque a gente estava ali vivendo um lugar onde, numa economia, numa cidade que o carro autônomo já é presente, né? Você pede um Uber, vem um carro autônomo, por exemplo, te buscar, né? É algo cotidiano. A gente viu ali vários robôs que estavam espalhados pela cidade fazendo entrega, né, do o iFood deles sendo entregue por robôs, né? Então, ali a gente já viu que aquilo que parece estar distante, na verdade, está um pouco mais próximo do que a gente imagina, e essa inteligência viva é justamente essa convergência, né, de o que tem de software, o que tem de sensores, de biotecnologia. E eu confesso, a Paula colocou, eu tenho medo desses robôs. Confesso, Paula, que quando eu entrei no carro autônomo,
me deu um pouquinho ali de medo, mas eu vi que ele dirige até melhor do que eu, né? E depois eu tive a oportunidade de entrar também num eVTOL, num veículo elétrico que voa, né? E que promete revolucionar também o trajeto interurbano, né? Imagina que em alguns anos, inclusive em Austin, a partir do South by Southwest, essa empresa que foi fazer a estreia do seu serviço já começou a operar. Então hoje já é possível, né, usar a Lyft para fazer esse tipo de voo. Então tá ali, tá presente, tá no dia a dia. MWeb também ela fala muito de uma transformação. A gente está com muito foco nos modelos de linguagem, nos LLMs, né, os modelos de linguagem grandes, né, os Large Language Models. E essa pervasividade da tecnologia, ela ajuda a gente a enxergar que o caminho é mais amplo do que isso. A gente não está falando só de linguagem, mas também modelos de ação, né? Modelos que consideram essa interação com o mundo real. E mais do que isso, ela aposta muito no futuro para a capacidade que a IA já traz para a gente, junto com, por exemplo, computação quântica, para a gente acelerar várias das descobertas científicas que demorariam muito mais tempo sem a gente poder usar essas duas coisas, IA e computação quântica. Exemplo, né? Então, a gente desenvolveu um remédio, o ciclo de desenvolvimento de um remédio, pensando do P&D até o lançamento, é um ciclo relativamente longo, né? A gente está falando de 10, 20 anos. Esse ciclo tem sido drasticamente reduzido pelo uso de inteligência artificial e computação quântica, né? Então, algo que demorava 10, 20 anos, hoje está demorando 1 ano, 2 anos, né? E nos próximos meses a gente vai ver esse ciclo cada vez mais se reduzindo. O que ela quer dizer com isso, né? Que a gente está tendo uma aceleração da capacidade de desenvolvimento de outras ciências usando inteligência artificial, né? Então, não necessariamente a gente olhar a IA como o fim, né? Mas olhar a IA como um meio para as outras ciências. Por exemplo, imaginem os novos fármacos que a gente vai conseguir, e já conseguimos agora desenvolver, ou então novos cultivares, né? Efeitos em outros mercados que vão ajudar a gente a enxergar um avanço cada vez maior. Então ela dá o exemplo dos metamateriais, né? São materiais, então novos compósitos que podem se reescrever, que podem mudar os limites físicos que a gente entende hoje. Então, por exemplo, concreto de autocura, né? Então, imaginem ali numa construção, há uma rachadura no concreto. E ele foi desenvolvido de uma forma, inclusive com uma cultura biológica, que ele mesmo se cura dessa rachadura, né? Os organismos vivos que estão ali colocados dentro do concreto, eles agem como anticorpos que vão ali costurar a rachadura no concreto, por exemplo, né? Tudo isso demora muito para a gente desenvolver nesse passado, mas que no presente a gente tem uma capacidade de aceleração muito grande. Ela faz também um reforço, né? Então esse é o contexto de convergência tecnológica, né? Então a IA atuando em vários setores diferentes, que ela tentou dar esse nome novo de Living Intelligence, né? Mas acho que talvez o segundo grande tópico que ela traz é a economia da IA baseada em agentes, né? A IA agêntica, né? Um nome ainda estranho, mas os agentes autônomos de inteligência artificial. Talvez uma grande tendência para o ano de 2025, né? As empresas, principalmente empresas no Brasil, já usam muitos chatbots, né, de atendimento, por exemplo, ao público, e é muito natural que a gente migre, né, dos chatbots para agentes autônomos. Então, essa ascensão dos agentes autônomos ao longo do ano de 2025 é bastante provável, né? Mas ela também traz esse ponto para a questão do mundo real, né? De como robôs, de fato, vão poder fazer essa incorporação. Em inglês ela usou embodiment, né? De ter um corpo, né? De como a gente consegue trazer uma incorporação desses agentes autônomos em robôs, que vão estar ali interagindo com a gente no dia a dia.
E mais do que isso, né, a Flávia colocou aqui, a gente já é automação mais IA, exato, né, com um certo nível de autonomia além da automação, né, e de uma possibilidade de, por exemplo, uma colaboração multi-agentes, né. Então, eu sempre uso o meu exemplo, né, eu comecei a ter muita dificuldade de acompanhar o que está acontecendo todos os dias, né. Eu não consigo mais entrar em tantas fontes de dados. Todos os dias tem sido lançado mais de 8 grandes papers de inteligência artificial que eu não consigo ler todos, né? Então eu criei alguns agentes de IA que me ajudam. O primeiro agente é o agente que faz esse screening, né? Que ele olha para o que está acontecendo e ele já faz uma pré-qualificação para mim. E ele me manda uma lista, todos os dias de manhã ele me manda uma lista ali do o que ele viu que aconteceu no dia, mas ele faz o ranqueamento dos 10 principais tópicos, né? E aí eu pego esses 10 principais tópicos, eu geralmente pego dois ou três e mando para um segundo agente, que é um agente que faz uma pesquisa bibliográfica mais profunda. Então ele olha esses tópicos que o primeiro agente, que é um pesquisador, né? Então ele falou, olha, aqui estão os 10 principais. Eu priorizei. A minha priorização vai para um outro agente que ele faz uma pesquisa bibliográfica, então ele aprofunda e ele volta para mim muito rapidamente ali com, olha, desses tópicos que você selecionou, a gente tem aqui um resumão mais qualificado para você entender o contexto. E aí eu uso esse contexto para criar, às vezes, slide, para criar post, né? Então eu coloco esses contextos em outros agentes que me ajudam a criar os meus materiais. Tudo isso pode ser agora orquestrado, colaborado, né? Eu não preciso fazer nenhuma regulação humana Pode copiar aqui quem quiser os agentes, né? Tem várias plataformas que ajudam a gente a fazer agora essa orquestração de agentes. E talvez esse seja o grande ponto, né? Na própria Alura e na FIAP a gente tem vários cursos que estão ajudando as pessoas a construir. A gente tem atuado, inclusive, em empresas ajudando a criar esses agentes para áreas de negócios, né? E aqui talvez um ponto de atenção. E aí eu vou aproveitar, né, esse tema e introduzir também um novo palestrante aqui no assunto, porque o Gambuto, né, ele vem na verdade de uma indústria criativa, mas ele tem uma paixão também por tecnologia muito grande, né, e ele trouxe um alerta nessa discussão, falando inclusive sobre a automação, né? A automação aplicada a uma organização, a um processo funcional, ele vai fazer um processo de amplificação dos resultados e do bem-estar. Mas se a gente automatizar algo, um processo, uma organização que tem problemas, a gente vai magnificar as disfuncionalidades, né? Então, chamando atenção para esse lugar, né? A gente está vivendo o ano da automação com IA, junto dos agentes autônomos, né? Mas o nosso cuidado de saber estrategicamente o que fazer. Não é porque um processo existe que ele precisa ser automatizado da forma como ele é. A gente tem que pensar a forma mais inteligente de fazer isso e de não aumentar a disfuncionalidade que é normal existir nas empresas, né? A gente corre um risco muito grande de olhar o como é feito hoje, olhar o mindset do presente e a gente aplicar tecnologias que estão possibilitando um novo futuro para replicar o passado. Então esse talvez seja eu sei que eu falei aqui complicado, mas eu vou trazer depois mais simplificado aqui, até algumas frases mais fortes, né, para a gente falar sobre isso. Tudo isso, né, então a gente falou aqui um pouco de inteligência artificial, de agentes autônomos, de automação, né, e essa união desses temas com a computação quântica também é uma grande questão e teve aqui 2 dias específicos do South by Southwest onde a gente teve a track de computação quântica. Teve muita coisa, tá, de computação quântica interessante de futuro, mas acho que talvez o grande recado é que esse futuro da computação quântica, eu sou formado em física, né? Então é um tema que eu sou apaixonado, estudo bastante, gosto muito de falar de quântica. Não é a intenção aqui dar uma aula de computação quântica, nem de física quântica, mas a ideia é a gente entender que era um tópico que
há 2 anos atrás, a gente falava de, precisa pelo menos mais 10 anos para a gente conseguir um computador quântico que vai ser de fato viável, né, para uso comercial. Esse tempo que 2 anos atrás a gente falava 10 anos, ele caiu para de 2 a 4 anos agora, né? Então houve uma aceleração. E mais do que essa aceleração, a gente já tem aplicações para agora. O tema computação quântica híbrida é justamente essa integração da computação quântica que ainda vai vir com a computação clássica. Isso pode ser feito agora. A gente tem vários modelos de integração da computação clássica com a quântica. E, mais do que isso, várias empresas precisam começar a aumentar a sua prontidão para a computação quântica. Então, exemplo prático. A gente já tem processos e frameworks, ferramentas e elementos de criptografia que aguentam e que passam pela era quântica, né? Então, é o que a gente tem chamado de criptografia pós-quântica. Já existe, já está pronto, né? Já está disponível. Quantas das empresas, inclusive as de vocês, né, que estão participando aqui, quantas das empresas já se prepararam para esse momento, né? Já trocaram seus protocolos de criptografia para uma criptografia que aguenta o desafio aqui que vai vir da era pós-quântica, né? Isso está disponível. Vários bancos, inclusive, já fizeram essa transição. A gente precisa esperar, né, acontecer como aconteceu com a IA generativa, né? De repente surgiu, ninguém estava preparado, como se ninguém soubesse que aquilo ia surgir, né? E a IA generativa não foi criada em 2022, ela nasceu em 2016, né? E a gente demorou ali vários anos para de repente surgir algo e as pessoas agiram como se ninguém soubesse, né? Nossa, nem sabia que isso existia. Esse é o problema do mundo que a gente está vivendo, né? Tem tanta coisa que a gente acaba se perdendo nesses ruídos. Então a dica aqui da computação quântica já existem protocolos híbridos, né? E que a gente pode trazer para hoje. Preparar a empresa para aumentar a sua prontidão para esse momento que a gente está vivendo, né? O Caú trouxe aqui, né? Vi a galera da área dizendo que 2025 é o ano da computação quântica. Eu acho que na área a gente fala muito do Q-Day, né? Que é o dia onde a computação quântica ela vai ter essa virada de chave, né? Não sei se ele vai acontecer em 2025, mas em 2025 a gente está vendo uma série de avanços que estão trazendo essa prontidão para agora, né? Então não é algo que a gente tem que esperar, já dá para fazer, já tem muita coisa sendo desenvolvida agora. E para fechar um pouco essa parte um pouco mais técnica, né, do que veio ali como derivado até do relatório da MWeb, eu consegui estar presente num talk que esse é um dos que estava na minha listinha de talks importantes para estar presente, que foi do Peter Voss. O Peter Voss ele é um dos criadores do termo AGI, a inteligência artificial geral, né? Então, eu tinha uma expectativa grande para ouvir ele falando sobre esse momento, né? E o que o Peter Voss trouxe, né? Que a AGI, ela deve vir também e ela tem, na visão dele, é algo que deve acontecer também nesses próximos 2 a 5 anos. Só que qual que é o alerta que ele faz, né? Que tá todo mundo olhando para um caminho que é o caminho que ele acredita não ser o caminho que vai levar à AGI, os LLMs, né? Então ele fez uma crítica muito forte aos LLMs, né? Falando das pessoas estão enxergando os LLMs como AGI. Isso na verdade é uma miopia. E de verdade os LLMs não são a inteligência de verdade, né? Porque eles têm um mimetismo, eles copiam um formato humano de fala que parece ser inteligente, mas que na verdade não é inteligência de fato, né? E aí ele descreveu um tanto sobre como a inteligência humana funciona e para a inteligência artificial dar esse salto, ele propõe, né, e pediu inclusive que as pessoas estudassem mais a arquitetura neurosimbólica integrada, né? Resumindo, a arquitetura neurosimbólica integrada é a capacidade
da gente dar para sistemas artificiais a possibilidade da gente ter vários níveis diferentes de atenção e de visualização de um problema, né? O ser humano, ele tem essa capacidade. A gente olha o problema muito específico, mas a gente consegue depois tirar, né, do problema muito específico, olhar para o contexto geral e falar, entendi, caiu uma ficha, né? E aí, nesse momento de olhar o geral com as particularidades do específico, é que a gente cria um insight de fato inteligente, né? Essa capacidade de olhar nesses níveis diferentes é algo que a inteligência artificial ainda não faz, né? E ele propõe essa arquitetura justamente para permitir que esse caminho aconteça, né? A outra coisa, ele fala também de inferência ativa, né, como algo possível para esse processo. Mas ele fala também da necessidade da gente fazer, para quem é técnico, né, a gente fazer algo que a gente fez lá no começo da internet. A gente quase não usa mais, né, quando a gente vai escrever um site, né, o endereço de um site. Lá no começo tem HTTP, né, dois pontos, barra, barra, www. Esse começo, o HTTP, é um protocolo de comunicação. Que ele serviu para, lá no início da internet, a gente ter a possibilidade de várias pessoas que estavam desenvolvendo coisas de formas diferentes se comunicarem de uma mesma, no mesmo formato, né? Então todo mundo pôde interagir, apesar de você usar linguagens, formatos, né, frameworks diferentes ali de desenvolvimento, um usuário consegue navegar a internet de uma maneira mais fluida, né, com a mesma experiência. E ele propôs um caminho disso para a inteligência artificial. Como os vários modelos fundamentais diferentes, como os vários frameworks que a gente tem, precisam se conectar numa estrutura integrada. Que inclusive vai ter uma hierarquia neurosimbólica, né? Então, essa possibilidade da gente integrar esses entes de inteligência artificial diferentes que vão olhar em níveis diferentes para um problema, e aí sim esse raciocínio ter a capacidade de virar aprendizado e inteligência de verdade, né? Então, aqui um caminho, tentei não ser muito técnico aqui para ficar mais fácil de todo mundo entender, mas um caminho para a gente conseguir ir para um lado, né, da inteligência artificial mais próxima do humano. E eu sei que isso gera medo, inclusive porque é o alerta que o evento traz, né, de como a gente vai querer usar isso, inclusive como humanos, né, e sociedade. Existe também, essa aqui é uma emergência nova, né, de novas formas de pensar. E aqui acho que começa a ficar claro, a gente está caminhando para os 15 minutos finais aqui do talk, né? Começa a ficar claro a escolha da palavra emergência, né, que eu fiz. Essa emergência de novos formatos, ela também vem por esses dois caminhos da palavra emergência, né? E aqui a Melissa Valentini pesquisadora fantástica da área de inteligência artificial e que ela está no centro de inteligência artificial centrada no humano lá de Stanford, né? E então ela é uma pessoa que tem um background técnico, mas que tem uma visão comportamental muito importante. Para quem estava lá no nosso grupo de WhatsApp, né, eu até no vídeo final eu tentei criar ali uma frase resumo, né? A gente está vivendo um ambiente que é o ambiente onde o futuro ele está acontecendo agora, né? Então é um futuro mais imediatista, né? Então o futuro já está aqui. Esse lugar, né, de futuro mais imediatista, ele é fluente em tecnologia, mas ele precisa ser centrado no ser humano, né? E o alerta dessa emergência das novas formas de pensar que a Melissa traz é que as regras que a nossa sociedade sempre operou, elas começaram a ruir. E elas não funcionam muito bem para o que está acontecendo. Se a gente simplesmente ligar o botão do automático, né, e automatizar coisas que talvez não pudessem ser automatizadas porque elas vão aumentar a nossa disfuncionalidade, começa a acontecer uma coisa que o próprio, por exemplo, o Rohit Bhargava, ele traz, né, como uma outra emergência dessa forma de pensar, que é um problema grave, né? A gente começa a enxergar
uma quebra de conexão. As marcas precisam se descobrir. Da mesma forma que a gente fala que as pessoas precisam desaprender muitos padrões e muitas crenças que nos limitam, as marcas precisam se descobrir, né? Quebrando várias das certezas que elas têm, permitindo um novo formato, uma nova lente aí sobre o comportamento. E aí ele ressalta, né, que as pessoas que entendem de pessoas são as que vão vencer nesse contexto. Esse lugar também é muito importante, né, da gente pensar, até e aí brincando com a palavra pensar, né, o pensar é importante e o aprender também, né, em relação ao aprender, a talk, né, do Ian B. Craft, ela foi bastante relevante. Ela foi, então, inclusive em vários veículos de imprensa, né, saíram algumas frases. Ele fez uma coisa muito inteligente na minha visão, que foi dar um nome para coisas que a gente já observa há bastante tempo, né? Mas ele acabou criando alguns conceitos e esses conceitos começaram a circular já, né? E talvez o grande ponto da palestra dele foi dessa necessidade de mudança de mentalidade, né? Tanto da empresa quanto dos indivíduos, né? E a inflexão que ele traz é essa inflexão do eu sou o que eu sei versus eu sou o quanto eu consigo me adaptar. A brincadeira que eu faço, né, na minha época de colegial, de ensino médio, tinha teste vocacional, né? E aí eu fui lá fazer meu teste vocacional e o teste cuspiu uma área de trabalho para mim, né? E falou, nossa, eu consigo saber pro resto da vida na área que eu vou trabalhar, né? Para onde eu me encaixo, né? E eu começo a me encaixar nesse caminho. E não é mais assim, né? A gente sabe que não é mais assim. E esse caminho, né, do teste vocacional precisa se reinventar com certeza, né? A gente não se encaixa mais num caminho, a gente não se encaixa mais numa profissão. E essa discussão é o que traz os dois conceitos que ele tentou cunhar, né? Ele chamou de skill flux e skill surge. Skill flux. Ele nada mais é do que essa percepção de uma rápida obsolescência de habilidades e competências, né? Tem pesquisas, inclusive a Harvard faz uma pesquisa de meia vida de competências e habilidades. E a meia-vida de uma competência ou habilidade geral é de 5 anos. Uma meia-vida de uma habilidade tecnológica é de 2 a 2,5 anos, né? E a tendência desse encurtamento está acontecendo cada vez mais, né? Então, de um lado, o que é o skill flux? É um fluxo de desenvolvimento de competências cada vez mais curto, né? Um ciclo cada vez mais curto. E do outro lado, ele fala que a solução para isso é a gente ter um skill surge, né? O que é o skill surge? A gente até na Lura e na FIAP a gente usa muito já há algum tempo o termo aprendizado ágil, né? A capacidade que a gente tem de criar um ecossistema de aprendizado ágil, né? O aprendizado em ecossistemas mais maduros, ele não é um momento, gente, olha, desculpa, eu vou parar para ir lá aprender, né? Vou fazer um curso. Então eu não estou trabalhando, eu estou aprendendo. Essas duas coisas não são dissociadas, né? E esse é o lugar do skill surge, né? Como a gente precisa ter essa percepção de que sem aprendizado a gente está fadado ao fracasso das estratégias corporativas, né? A educação corporativa ela serve como uma forma de execução da estratégia corporativa, porque ela permite a gente desenvolver capacidades e habilidades para executar, inclusive, essa estratégia, né? Se você não estiver aprendendo nada, se você tiver um time que não tem uma percepção de aprendizado, será que a sua empresa está se transformando, né? Então, essa é um pouco da derivada que eu gosto de fazer em relação a esse termo, né? E aqui um dado muito relevante, né? 87% das transformações e projetos de IA têm falhado, porque a maioria das organizações aborda esse paradigma novo da tecnologia que a IA traz de uma forma como a gente sempre tratou, por exemplo, a transformação digital, né? A transformação cognitiva é diferente da transformação digital e a gente precisa tomar esse cuidado, né? Não é a mesma coisa, atua de uma forma diferente
E aí uma frase que eu pus aqui, que na verdade não é do Ian, né? É uma frase mais construída aqui a várias mãos, né? Que a gente gosta muito de falar aqui também na Lura e na FIAP, né? Olhar para o futuro através das lentes do passado é uma passagem só de ida para a frustração e para os esforços fracassados. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu falei agora há pouco, né, que eu ia tentar traduzir de uma forma diferente aquela frase. Olhar para o futuro com o mindset do passado e habilitado por tecnologias do futuro gera essa frustração, gera esse problema, né, de 87% dos projetos falharem. A gente precisa olhar para esse futuro com um mindset novo e ter na mão essas tecnologias que estão levando a gente para esse lugar de futuro. Grande parte das empresas pega as novas tecnologias e usam para melhorar o que elas já são e já fazem, ao invés de preparar essas empresas para ir para esse lugar de futuro, para ir para essa destinação que é mais importante. Então, essa aqui é um pouquinho da crítica, né, que foi colocada na frase aí do Ian. E aí, existe a emergência de uma série de novas vulnerabilidades, né? E a Melina Palmer falou disso na palestra dela, né? As empresas, as marcas estão perdendo e vão perder ainda mais por tudo isso que a gente está vendo de automação, de agentes, né, de IA. A gente vai perder ainda mais a conexão com os nossos consumidores, na medida que os próprios agentes de IA vão começar a assumir de forma mais ativa essa interlocução dos dois lados, inclusive, não só do lado da empresa, mas a gente mesmo como usuário, criando os nossos robôs que vão fazer as coisas por nós, né? Como isso deve acontecer, a gente tem esse lugar, né, de a inteligência não tá mais com a gente, né? Ela ser de fato uma inteligência artificial. Ela não tá dentro da nossa capacidade mais humana e a gente acaba perdendo essa conexão. É uma nova crise, a gente já viveu essa crise no passado de desconexão, né? Que a gente chamou de Product Market Fit. E a gente criou todo o processo de agilidade das empresas justamente por essa crise de desconexão, né? Os projetos já não conversavam mais com as empresas, por isso que a gente precisou fazer toda essa reforma, né, que gerou as técnicas e o framework, o mindset de agilidade. E talvez para piorar tudo isso, né, também reforçando essas emergências agora pelo lado negativo, né, a emergência de um novo modelo de liderança, né, com uma emergência do modelo atual de liderança. A doutora Angela Jackson, né, ela falou na palestra dela, nos Estados Unidos, mas imaginem aqui no Brasil, né, se esse dado faz sentido. Cerca de 52% dos colaboradores acreditam que os seus líderes não se importam com as questões que eles têm, com o seu bem-estar, inclusive. Escrevam aí no chat o quanto vocês acham que esse percentual é aqui no Brasil, né? Ainda não existe uma pesquisa específica aqui para o Brasil, é um dado que me preocupou bastante, né? O como a própria liderança, no ponto de vista dos liderados, ela está nesse momento de emergência. Paula perguntou aqui, os conceitos de agilidade continuam aplicáveis nisso tudo? Bastante, Paula, porque qual que é o grande ponto da agilidade, né? A gente tem a capacidade de transformação o ágil, na verdade, não significa mais rápido, né? Significa a gente ter essa abertura de transformação de uma forma mais efetiva, de dinamismo, né? A gente perceber o que está acontecendo no entorno e do lado de fora e a gente poder adaptar o interno, né? Então, perceber o entorno para adaptar o interno. Isso é agilidade. Isso está 100% conectado com esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que sim, né? E aí, para fechar, uma frase também da Tracy Worley, né? Que ela fez uma palestra e teve um momento que ela falou essa frase, eu anotei e falei, eu quero usar essa frase, né? Porque eu achei muito poderosa. Se não imaginarmos futuros diferentes, a gente acaba preso em versões recicladas do passado. Qual que é o ponto, né? E aqui, chegando no nosso final desse download de 1 hora rapidinho aqui do South by Southwest, ir para um evento como o South by Southwest, ele dá uma segurança psicológica falsa. E
vou falar aqui de um lugar de fala importante, porque eu acompanho há 10 anos, né? Já fui 2 vezes palestrante do South by Southwest, e muita gente vai para eventos como o South by com essa percepção de que, eu tô lá, então eu tô vendo as tendências, tô sabendo o que está acontecendo no mundo, né? Então eu tenho aqui a minha bola de cristal. E achar que você tem uma bola de cristal e achar que você conhece o que está acontecendo e que você tem na mão as tendências, né, do mundo, talvez seja uma das piores coisas que você possa fazer como um líder de uma empresa que precisa se transformar, né? Ter certezas. A gente tem que ter certezas, mas a gente também tem que ter várias incertezas, porque senão a gente não tem um incômodo da nossa transformação, né? Ter certeza talvez seja um dos maiores impeditivos a um processo de aprendizagem, né? Eu aprendo mais nas minhas dúvidas do que nas minhas certezas, né? Então, essa é uma reflexão importante, né? Então, não é ir para um evento que te habilita a saber tudo o que eu preciso para o futuro. Você nunca vai saber tudo o que você precisa para o futuro, mas você vai poder construir o futuro. Você vai poder se indignar com uma questão, né? E usar o que existe de tecnologia, de que você está percebendo do entorno, do que está acontecendo, para criar uma solução. Esse é o lugar que esse tipo de evento convida a gente para ir, né? Então não para a gente ter uma segurança psicológica de, ai, que bom, eu sei o que está acontecendo. Eu matei a minha FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O ponto é você entender que não tem que ter medo de perder alguma coisa. Você tem que ter essa conexão com o que está acontecendo, você tem que ter uma certa alegria de perder algumas coisas, mas você tem que ter a certeza de mapear as suas incertezas, né? Mapear esses lugares do que você não sabe, porque é sabendo das fronteiras do que você não sabe que você tem um mapeamento melhor do que você precisa aprender, né? Então, uma reflexão que vem aqui, principalmente quando a gente fala de um evento que fala sobre futuros, né? E aí, para fechar, o cuidado que eu tive aqui de usar o termo futuros no plural. Não existe um futuro, né? Existem vários futuros possíveis. A gente que vai construir o futuro. E o futuro é o seguinte instante, né? É o que está acontecendo agora, né? A gente que está construindo o futuro de fato, apesar da existência de vários futuros possíveis, né? Podem ser futuros mais catastróficos, mais utópicos, né? Mas a gente que faz, a gente que age, né? E por enquanto, esse lugar ativo de ação está na nossa mão humana, né? Então, reflexão para a gente aqui desse South by Southwest. O material fica disponível para vocês que estão ali no grupo de WhatsApp. Então, pedir aqui para o time, quem quiser, entrar no grupo agora. A gente vai mandar hoje, mais no final do dia, esse material aqui do evento, né, o PDF e a gravação. E fiquem super à vontade para a gente continuar essa conversa pelo LinkedIn. Meus contatos vão estar lá disponíveis também, tá? O pessoal está colocando aqui para vocês. Deixa eu ver que veio uma pergunta. Muito boa frase. Então a Andressa falou, mas como futuros diferentes se são sempre as mesmas pessoas as responsáveis por direcionar esse futuro complexo? Verdade. Mas a gente também está vivendo num mundo onde existem vários exemplos de pessoas que conseguem ser empreendedores de digressões desses futuros, né? Tanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico e financeiro, né? A economia das startups, a economia das gig, né? A economia das favelas, inclusive o Edu do Gerando Falcões estava lá no South by Southwest, né? Ele faz algumas falas, fez uma fala super legal lá na Casa São Paulo, falando desse protagonismo, né, que a periferia precisa ocupar. E o legal desse mundo que a gente está vivendo é que algumas dos bloqueios, das barreiras caem, né? Porque hoje, para construir uma solução tecnológica,
a gente tem uma barreira menor, né? Então, é possível nascer uma startup que quebre uma grande empresa, e isso 10, 20, 30 anos atrás era muito difícil. Quem tinha o capital, quem tinha, né, os meios de produção que conseguiam fazer. Hoje não, a gente tem uma abertura maior. Andres, eu concordo, com você quando a gente fala, inclusive, de uma outra letalidade, uma outra vulnerabilidade, né? Que por exemplo, a possibilidade de um aumento de desigualdade que a tecnologia traz, porque cada vez mais ela se tornando complexa, a gente tem pessoas que, por exemplo, quem perdeu o emprego para IA, porque a IA automatizou o seu emprego, pensando em alguém de atendimento, por exemplo, né? Alguém que está lá no call center, que perdeu o emprego porque uma IA começou a fazer esse atendimento. Essa pessoa, ela não está qualificada, ela não tem as competências e habilidades para entrar no emprego que a IA está gerando. Porque o emprego que a IA está gerando é um emprego que depende de uma série de competências e habilidades que estão longe dessas pessoas. E esse é um lugar de aumento de desigualdade. E essa era uma das grandes questões de preocupação dessas vulnerabilidades que eu citei, né? Então, me preocupo muito com esse ponto. E até por isso eu e a própria FIAP e a Lura, a gente tem várias ações, né, de como a gente traduz de uma forma mais simples, né, o que está acontecendo no mundo e de como a gente ajuda pessoas a terem mais acesso para conseguirem fazer essa revolução de baixo para cima também. É um mundo complexo, é um mundo do além, né, do beyond ali que a Amy Webb traz, né? E o legal do South by Southwest é que das 3.000 palestras, né, é, algumas são das mesmas pessoas, Andressa, mas tem muita palestra e tem muita coisa que surgiu de discussão que vem da própria comunidade, né? 60% dos painéis são escolhidos pela comunidade do South by Southwest, né? Então, para quem quiser, mesmo que você não vá no South by Southwest do ano que vem, ali em agosto, eles abrem a votação dos painéis. Proponham painéis, vocês podem propor painéis e votem nos painéis de temas que vocês acham mais importantes, né? Então, é assim que a gente pode, inclusive, ajudar a construir um conteúdo do South by Southwest que represente mais todos nós, né? Então, inclusive nós brasileiros lá. No ano que vem a gente vai se ver de novo no South by Southwest. A gente deve levar conteúdo de novo no ano que vem, então se preparem aí, a gente vai estar muito junto. E ao longo do ano a gente vai ter outras coberturas de eventos e outras discussões lá no nosso grupo de WhatsApp, então fiquem à vontade para entrar lá. Gente, obrigado pela atenção. Desculpa passar os minutinhos aqui nas perguntas, mas obrigado pela atenção de todos vocês. A gente já já manda o material para vocês. Obrigado, gente. Até mais.